quero que você preste atenção na nossa conversa, porque problemas na coluna nos acometem. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Problemas na coluna são um problema mesmo. Difícil alguém dizer que nunca teve uma dorzinha aqui. Quando você tem uma dor do pescoço para baixo, você já fala, tá doendo a minha coluna. A gente não entende direito, né, doutor? Então já acha que todos os problemas são direcionados e ligados à coluna. Mas existem problemas seríssimos mesmo, né, doutor? Esses problemas mais sérios, doutor, eles já são congênitos, são hereditários, ou alguém pode apresentar ao longo da vida uma necessidade, por exemplo, de uma cirurgia mais delicada? Então, boa tarde, existem vários fatores e várias doenças que podem acometer a coluna vertebral ou a região cervical, torácica ou lombar. E dentre esses fatores todos, existem fatores congênitos, existem fatores que se adquirem ao longo da vida. Né? E essas alterações que provocam as dores são as mais comuns, as que as pessoas procuram tratamento, procuram identificar o fator causal. Doutor, essas imagens que nós temos aqui, elas são imagens de pessoas que têm problemas mais sérios ou simplesmente daquela dorzinha na coluna que a gente busca um médico e vai tentando resolver? Então, aqui na verdade são imagens de um determinado paciente que tinha uma deformidade vertebral e que foi tratado de uma maneira cirúrgica. A primeira foto mesmo que está do lado esquerdo do teu visor, para você que está em casa, é justamente a dessa deformidade. Isso, totalmente. Até a gente que não entende já sabe que isso aqui tem que ser reto, né, doutor? Então, exatamente. Quando a gente observa uma pessoa de frente, a nossa coluna vertebral teria que ser totalmente alinhada. Então, aqui a gente está diante de um quadro de um paciente com escoliose. E nesse caso específico é uma escoliose que é uma escoliose de uma magnitude, ou seja, de uma curvatura maior. Agora, isso fez com que o médico que estava tratando esse paciente indicasse o tratamento cirúrgico. Agora, doutor, essa escoliose, ela é proveniente do quê? A gente pode nascer com esse problema ou os maus hábitos, até na postura, na maneira de se dormir, de caminhar, pode gerar um problema sério como esse? Porque aí a gente vê que é bem torto mesmo, né, doutor? Isso. Então, essa é uma pergunta importante, porque existem vários graus de escoliose. E existem dois grandes grupos de escoliose. Uma que a gente chama de escoliose não estruturada e a outra que são os grupos das escolioses estruturadas. As escolioses não estruturais são essas escolioses em que, tirando um fator causal, que geralmente são escolioses mais leves, você tira o fator causal, ela se corrige espontaneamente. Então são as escolioses geradas por uma postura, por um uso inadequado de uma mochila, de uma bolsa, por um trabalho que ergonomicamente não está adequado, ou seja, isso acaba provocando pequenos desvios que não são nem perto disso aqui, né? Que não é essa a realidade. E que é uma quantidade bastante significativa dos casos. Essas escolioses mais leves são assim, a grande maioria dessas deformidades. E essas escolioses mais leves, elas podem acometer desde crianças até pessoas da melhor idade, da terceira idade, ou existe uma faixa etária que é mais atingida, doutor? Então, essas escolioses de valor, de magnitude pequena, elas podem acometer desde crianças, adolescentes, adultos e pacientes mais idosos, pacientes da terceira idade. Agora, nessas aqui, doutor, tem uma faixa etária que é mais suscetível a esse tipo de... Porque isso aqui é uma doença, né, doutor? Isso é uma doença bem específica. Não, isso não é um desvio postural, isso é uma escoliose dentro daquele grupo que eu te falei, que era das escolioses estruturais. Certo. E essa é a causa mais comum, que é a chamada escoliose idiopática do adolescente. Esse grupo, na verdade, é um tipo de escoliose que ocorre nos adolescentes, porque é no período de estirão, de crescimento rápido. E esse tipo de deformidade tem vários componentes ou fatores que podem
piorar, vamos dizer assim. Mas o fator mais importante é o fator genético. Então, existem já estudos feitos em gêmeos, ou seja, já se sabe que alguns genes são específicos e podem levar um paciente a ter esse tipo de escoliose. E daí o adolescente já pode passar por uma cirurgia ainda na adolescência ou tem que esperar crescer mais um pouco para esticar, porque o osso vai crescendo junto, né, doutor, para ver se corrige ou não? Então, existem, assim, essa escoliose idiopática, ela tem uma característica bem interessante do ponto de vista genético. Se a gente pegar uma família, por exemplo, que tenham vários filhos, então, primeiro que é uma característica genética que não necessariamente passa de pai para filho. Então, se a mãe tem ou o pai tem, os filhos necessariamente terão, ou os netos. É uma característica genética em que pode pular gerações e que chama esse gene de expressão variável. Tá. E é interessante que quando se tem mais, por exemplo, 5 filhos, um pode não ter escoliose, um pode ter uma escoliose bem pequenininha, bem leve, uma escoliose moderada e uma escoliose mais grave. E esse exame pode ser feito já desde criança, quando é pequeno? Então, ele deve ser acompanhado, deve ser avaliado pelo pediatra. Nas avaliações pediátricas, durante a evolução da infância e durante o período da adolescência, o exame físico, o pediatra já faz a avaliação de se existe algum desvio ou não, e aí encaminhar para um especialista quando eles observam algum tipo de descompensação do tronco. Porque tem alguns sinais clínicos que são bem característicos, que dá uma ideia que esse paciente pode ter uma escoliose. Como se a pessoa fosse meio torta. Isso, pode ter uma inclinação lateral do tronco. Tá. Uma outra característica que é bem comum é um ombro mais alto do que o outro, um desnivelamento do ombro. Essa parte da cintura, existe uma assimetria, um lado da nossa cintura fica uma covinha, uma curvatura mais acentuada, a outra fica mais retinha. Então, esses sinais indiretos, a escápula, o ombro pode ficar se não for cuidado, pode gerar um problema maior. Pode gerar um problema maior. E pode se tratar precocemente, não necessariamente tratar cirurgicamente, mas quando a escoliose ela é leve para moderada, ela pode ser tratada com o uso de fisioterapias, de reabilitações. Para não chegar nesse ponto. Para não chegar nesse ponto. Uso de coletes, de órteses bem específicas, aqueles coletes. Tem uns que são menores, tem outros que são um pouco mais alongados, que são bem específicos para cada tipo de escoliose. Agora, você disse que quando chega nesse ponto tem que fazer a cirurgia. A cirurgia, ela deixa retinho assim? Deixa. Hoje em dia... parece, dá a impressão para mim que é um apoio que é colocado, né, doutor? Isso, é como, assim, as vértebras, então quando se programa uma correção, cada vértebra, ela necessariamente ela é um ponto de apoio para pinos, que são parafusos. Para gente que não entende, é como se fosse um quebra-cabeça, que vai encaixando direitinho, né, doutor? E esse encaixe, ele tem que ser bem calculado para que haja uma correção total, porque senão corrige uma parte e causa uma deformidade numa outra região. Então, para que fique totalmente retilínea a parte da escoliose, a parte superior e a parte inferior também. Então, esses pontos têm todos os cálculos, não é de é milimetricamente calculado. E a sofisticação dos implantes, que esses implantes, a grande maioria hoje, ele é de titânio. Mas então isso aqui é implantado mesmo entre é como se fosse entre as vértebras. As vértebras, assim, para poder dar o ligamento que não dá a vértebra. Esse dispositivo, esses implantes colocam para poder encaixar direito, doutor? Para encaixar dentro de um determinado alinhamento, que é o alinhamento correto. Então, é como se fosse uma árvorezinha que começa a entortar, você coloca uma estacazinha e vai puxando cada vértebra. Isso deve dar um trabalho para fazer. Quanto tempo demora uma cirurgia dessa, doutor? Então, essa é uma cirurgia que demora mais, em termos cirúrgicos, desde que começa a anestesia até terminar a incisão, fazer o curativo, umas 6 horas mais ou menos. E, doutor, qualquer pessoa que tem esse problema pode fazer? Não tem risco de alergia, essas coisas? Então, toda cirurgia, e essa é uma cirurgia... As delicada, cirurgias de escoliose são cirurgias delicadas, são cirurgias de grande complexidade, em que exige toda uma estrutura multidisciplinar, uma estrutura técnica, tanto do hospital quanto dos equipamentos, como das equipes que fazem a cirurgia, e para minimizar todos os riscos e tornar uma cirurgia, que é uma cirurgia, apesar de ser complexa e trabalhosa, mas o mais importante, uma cirurgia segura. E hoje, esse tipo
tipo de cirurgia, graças a toda essa tecnologia, essas estruturas e essas equipes trabalhando em conjunto... É multidisciplinar. É multidisciplinar, porque depois da cirurgia tem todo o tratamento pós-operatório, da recuperação anestésica. Que também deve ser complicado esse pós-operatório, né, doutor? Exatamente, principalmente a analgesia, para que o paciente não sofra de dor. E hoje é totalmente possível que o paciente de uma cirurgia grande seja submetido a uma correção e ter... essas incisões são incisões longas, mas ter um pós-operatório tranquilo com um grupo de dor que faz todo um trabalho de analgesia, mantendo um nível de analgésico contínuo na nossa corrente sanguínea, para não fique oscilando. Dá um remédio cada 6 horas, aí fica uma concentração grande, depois começa a diminuir, o paciente começa a ter dor. Então, ou seja, o ideal é que ele mantenha um nível constante de analgésico para que evite esse sofrimento. Doutor, e como é que é o pós-operatório? A pessoa depois da cirurgia pode levantar, pode começar a caminhar ou demora muito? Como que é? Então, o pós-operatório é um pós-operatório que no primeiro dia o paciente ainda está descansando, ou seja, a gente orienta porque ele fique ainda no leito, ele pode se mobilizar. Sem se mexer mesmo? Não, ele pode se mexer. A gente orienta só a não se levantar, porque pode ter um pouquinho de tontura, de mal-estar, mas ele pode se mobilizar, virar de um lado para o outro, ele pode sentar na cama, levantar a cabeceira para se alimentar. Então, assim, ele fica no primeiro dia restrito ao leito, mas ele pode estar se mobilizando. Certo. E a gente até orienta em qualquer posição. Pode ficar de barriga para cima, se ele cansar, pode virar de um lado para o outro, virar de barriga para baixo, e pode... mas a cada posição que ele fique muito tempo, ele vai sentir um incômodo, aí ele vai pedir para trocar. Porque o organismo vai se adaptando. É uma peça nova na engrenagem, né, doutor? É uma posição nova que está esticando, puxando para uma nova posição. E no segundo dia de pós-operatório, aí a equipe de fisioterapia, de reabilitação, já tira o paciente da cama, já coloca o paciente em pé, já faz o treino de marcha que a gente fala, estimula o paciente a andar pelo quarto. Em quanto tempo, doutora, a pessoa fica bem? Então, no terceiro dia de pós-operatório, esse paciente já está andando pelo corredor do hospital. Meu Deus! Então, assim, essa estabilização é uma estabilização que ela corrige e permite, ou seja, pela própria grau de estabilização, que o paciente se mobilize precocemente. Porque há mais de 20 anos atrás, se operava, corrigia, se colocavam órtese, gesso, uma série de imobilizações e o paciente demorava para andar. Hoje não, hoje esse tipo de estabilização já é meio que obrigatório começar a andar mesmo. Isso melhora muito a recuperação, evita complicações, tanto do ponto de vista digestivo, como de edemas, tromboses, ou seja, é importante que seja feita essa recuperação rápida do ponto de vista de movimentar o paciente. Doutor, essas imagens que estão aqui, eu ia até te perguntar sobre isso, sobre essa hipercifose, que na verdade essa parte quando parece que fica mais alta, essa parte de trás, né, do corpo da gente, que me dá a impressão de que os idosos são mais acometidos por esse tipo de problema, né? Mas isso também é passível de cirurgia mesmo para o pessoal que tem mais de 60 anos, doutor? Então, isso é bastante raro, a necessidade de um tratamento cirúrgico por hipercifose, que também tem várias causas. Uma delas são nos pacientes de mais idade e que ocorre basicamente por osteoporose. Que há um enfraquecimento, se o paciente, o indivíduo, ele não faz uma prevenção da osteoporose, o osso vai diminuindo a concentração de cálcio, vai ficando mais frágil. Então é por isso que vai ficando corcunda, doutor? Esse é um dos principais motivos, é exatamente esse. É como se dissolvesse uma parte do osso e fosse Ele vai achatando. E ele vai formando, vai ficando uma espécie de cunha, o formato do osso. Então, essa angulação faz com que o paciente vá diminuindo a altura e vá se curvando, porque ocorre como se fosse um colapso da vértebra, que é como se fosse um cilindrozinho cada vértebra, e uma sobre a outra. À medida que ela vai formando esse acunhamento, essa angulação, ela vai diminuindo a altura e vai angulando. Doutor, mas então, na verdade, a prevenção é a ingestão de cálcio. A ingestão, aliás, de cálcio. A ingestão de cálcio, o controle de vitamina D, se não tiver adequado, a reposição de vitamina D, e nos casos mais avançados de osteoporose, além da reposição de cálcio, de vitamina D, o uso de algum medicamento em que faça com que o cálcio fique preso ao osso, que tem vários medicamentos, tem alguns derivados do paratormônio, tem alguns outros medicamentos que a gente chama de bifosfonatos, que a gente chama que é como se fosse a colinha do cálcio, que segura o cálcio no osso. Olha, eu estou recebendo o Dr. Paulo Cavalli aqui, ele é especialista
coluna vertebral. E nós estamos comentando aqui com ele, aprendendo aqui com ele, alguns métodos de prevenção para você evitar realmente problemas sérios na coluna que sejam passíveis de cirurgia. Amanhã às 9 da manhã tem a reprise do De Bem com a Vida e você pode assistir essa primeira parte da nossa entrevista. Agora, nós estamos falando de problemas que, na verdade, nós vemos no nosso dia a dia, que é quando você vai perceber das pessoas mais idosas que vão ficando mais corcundas, parece que vão diminuindo de tamanho. O doutor está dizendo que a prevenção, então quando você for ao teu médico, peça para fazer os exames para detectar realmente se você tem a quantidade de cálcio necessária no teu organismo, se é preciso fazer uma reposição, para que você não tenha problemas no futuro. Porque hoje, né, doutora, a gente tem que tratar a prevenção primeiro, até por conta dessa expectativa de vida cada vez maior, né? Para poder viver com qualidade, né, doutor? Porque depois de uma certa idade também fica difícil até para fazer muitas cirurgias, né? Isso. E essa é a grande chave para se ter o futuro de uma terceira idade, porque como a expectativa saudável, de vida né? Saudável e ativo. Porque a expectativa de vida ela está aumentando em grandes centros que têm recursos de prevenção. Isso é fundamental, ou seja, é isso que você falou, o controle dessas substâncias, do cálcio, da vitamina D, quando tiver diminuído a reposição, sempre acompanhado por um médico, um especialista. E uma outra coisa que é muito importante é a atividade física. Então, aquele paciente que fez todos os controles de prevenção e que também tem, não só do ponto de vista da estrutura óssea, mas um arcabouço muscular adequado, aí serão aqueles idosos em que depois de 90 anos, eles vão estar ativos, vão estar viajando, vão estar visitando, porque ele tem uma mobilidade muito melhor, às custas... Uma resistência óssea melhor, né, doutor? Uma resistência óssea e uma resistência muscular, se ele conseguiu adquirir esse condicionamento muscular. Então, é fundamental essa prevenção associada a uma atividade muscular bem orientada para criar essa reserva. Doutor, uma última pergunta que eu tenho dúvidas. Todas as vezes que a gente, se a gente tem uma dor em alguma parte das costas, ou mesmo no osso da coluna, como nós falamos de uma maneira leiga, é necessário buscar um médico? É necessário. Que teve algum tipo de sintoma que seja situado... Que é pertinente, porque às vezes tudo bem, você dorme do jeito errado, é uma coisa, sente uma dorzinha de vez em quando. Mas uma dor que persiste, que é contínua, precisa buscar um médico para não ficar pior? Uma dor que passou 3 dias, 4 dias, não é aquela dor comum, que teve 1, 2 dias, a dor desaparece, mas que se manteve, que está limitando um pouco a qualidade de vida, e deve buscar uma orientação médica, porque pode ser alguma patologia, alguma doença importante na coluna vertebral. Mas uma coisa importante que você falou logo no começo, que tem outras coisas, outros órgãos que podem simular uma dor na nossa região lombar, por exemplo. Pode ser um problema renal, pode ser um problema ginecológico, ou seja, pode ser um problema do tubo digestivo, ou seja, que dá uma repercussão na loja posterior e que acha-se que é uma dor na coluna, uma dor que vai passar, e se isso não for investigado, pode ser pior. Tarde e pode atrapalhar o tratamento. E daí, no caso, se for na coluna mesmo, tem solução quando descobre no começo, doutor? Sim, com certeza. A grande maioria das doenças da coluna vertebral tem tratamento. Tanto as doenças degenerativas, as deformidades, as doenças congênitas, as doenças metabólicas e mesmo as lesões metastáticas, que o paciente possa ter algum tumor e a coluna vertebral é um foco que é relativamente comum de metástases e que se diagnosticado precocemente, hoje tem como tratar com uma margem muito grande de cura mesmo, se for feito o diagnóstico num período precoce. Doutor, adorei nossa conversa. Volta sempre. Olha, recebi o doutor Paulo Cavalli, que é especialista em coluna vertebral. Você quer conhecer um pouquinho mais ou ficou alguma coisa, alguma dúvida? Você pode entrar em contato com ele pelo Facebook, doutor Paulo Cavalli, também no Instagram para você conhecer mais do trabalho do doutor Paulo. Está aí na tela para você, tanto o Facebook, estão aí na tela, Facebook e também Instagram. Obrigada, viu, doutor? Nada, que